Imagino que todos tenham reparado que à medida com que a complexidade do carregamento aumenta, né, começa a ficar muito trabalhoso para resolver aquela equação diferencial da linha elástica. Tá? Ou seja, eu começo a ter cada vez mais passos, começo a ter uma matriz cada vez maior ali para resolver meu sistema linear, e isso chega a um ponto que fica inviável de resolver isso aí sem utilizar um método computacional. Né? Bom, uma alternativa para isso é a aplicação do método da superposição, ou seja, a gente vai aplicar o princípio da superposição, que aqui é válido. Tá? Então, se você tem uma viga ali, considera essa viga aqui que está bem apoiada, essa viga AB, um carregamento distribuído de 20 kN é aquela carga concentrada de 150 kN. Né? Então, eu tenho 20 kN por metro, né, distribuídos ao longo de 8 metros, um vão de 8 metros, com uma carga de 150 kN aplicada ali no ponto D, a 2 metros do ponto A. Se fosse resolver isso a partir daquela diferencial, teria que fazer isso com duas seções. Teria que fazer primeiro a seção AD, então levantar a equação do momento fletor, e aí resolver aquela diferencial, né, concluindo que você tem uma constante C1 e C2, e teria que fazer uma segunda seção de D até B, que eu vou te dar uma outra equação do momento fletor, e aí você teria que resolver novamente, acharia mais duas constantes, a constante C3 e C4. Né? Teria que levantar as condições de contorno para esse problema e resolver ali, então, um sistema linear de 4 equações e 4 incógnitas. Né? Existe uma forma mais simples de fazer isso, que é justamente você aplicar o princípio da superposição. Então, o efeito total, o efeito no ponto D, que é o que a gente está buscando, por exemplo, aqui nessa viga, vamos supor, né? Vamos supor que você queira descobrir a inclinação e a deflexão do ponto D. Tudo que tem que ser feito é determinar isso de forma individual. Então, ou seja, o efeito sobre o ponto D nada mais é do que a mesma coisa que eu analisar a deflexão e a inclinação do ponto D devido àquela carga concentrada de 150 kN, mais o efeito, né, no ponto D, quer dizer, a inclinação e a deflexão do ponto D, devido unicamente àquele carregamento de 20 kN por metro. Tá? Então, pego o efeito da carga concentrada e combino com o efeito da carga distribuída. Né? E aí, no final, eu tenho o valor da inclinação e da deflexão no ponto D, tá? Para esse carregamento. Então, desde que eu conheça, obviamente, né, esses carregamentos de forma individual, e a gente tem uma tabela para isso, ela já está disponível para vocês baixarem, tá? A gente consegue determinar então deflexão e inclinação em qualquer ponto, né, a partir do princípio aí do método de superposição. E esse mesmo método dá para ser aplicado para determinar também reações de apoio em vigas hiperestáticas. Aí tudo que a gente tem que fazer é pegar aquela reação que a gente está buscando, né, e transformar ela numa força, que nada mais é uma reação, nada mais é do que uma força. Então, eu coloco o efeito daquela força e eu faço análise. A gente vai ver um exemplo primeiro para calcular a deflexão e inclinação num ponto, vai ser essa mesma figura aqui, e na sequência a gente vai ver como é que resolve um problema para determinar as reações numa viga hiperestática, aplicando o princípio da superposição, ok? Então vamos lá para os exemplos. Bom, então olha só, vamos para o exemplo 5. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma viga biapoiada que está submetida a uma carga distribuída de 20 kN por metro, associada a uma carga aqui de 150 kN, aplicada no ponto D. Então o que a gente está buscando é a inclinação e a deflexão no ponto D devido a essa condição de carregamento. Tá? Então o que a gente faz aqui é separar em duas condições, quer dizer, primeiro a gente vai olhar a inclinação e a deflexão no ponto D exclusivamente por conta da carga de 150 kN. Depois a gente vai olhar a inclinação e a deflexão no ponto D exclusivamente por conta desse carregamento de 20 kN por metro. Né? Então é a mesma viga, mesmo ponto, porém com
os carregamentos distintos. Então, separa isso aqui, né, a partir com carregamentos, configurações aí que você tem, então, informação prévia, ou que você calculou, ou que você consegue pegar na tabela. Tá? Essa tabela aqui que vai aparecer, ela está disponível lá no RA já para o download, mas ela é do BIR, né, nossa bibliografia básica. Tá? Mais especificamente, essa tabela aqui eu peguei da 5ª edição do BIR, né, mas ele não varia muito ali da 7ª e dos demais. Tá? Outros livros também têm essas mesmas tabelas, inclusive com outras condições de carregamento. Tá? Vamos trabalhar com essa tabela aqui para usar ela como referência, tá? Já que a nossa bibliografia básica é justamente o BIR. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem para essa configuração onde eu tenho uma viga em balanço com uma carga P na ponta, né, eu tenho uma representação que me diz aonde que acontece a deflexão máxima, ele me mostra então a linha elástica aqui, e essa linha elástica está me mostrando que a deflexão máxima acontece na extremidade. E esse valor da deflexão máxima, ele está mostrado nessa 3ª coluna aqui. Tome um pouco de cuidado, porque essa coluna ela é válida exclusivamente para onde você tem a deflexão máxima. Tá? Observe que isso aqui ele muda de acordo com o nosso carregamento. Tá certo? Então, essa equação aqui ela é válida, tá, exclusivamente para o ponto onde está acontecendo a deflexão máxima. Na 4ª coluna, a gente tem uma nova equação, né, uma outra equação, que me dá a inclinação na extremidade. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque ela não me dá a inclinação em qualquer ponto. Ela só dá informação da inclinação na extremidade, tá certo? Então tem que ficar um pouco atento a esse detalhe. Se você for olhar a inclinação, avaliar a inclinação em qualquer outro ponto, você vai ter que derivar essa equação da linha elástica para poder então calcular a inclinação no ponto que te interessa, tá certo? E na última coluna você tem a equação da linha elástica, que aí sim te dá a deflexão em qualquer ponto, tá? Então essa coluna aqui da deflexão máxima, ela dá a deflexão apenas no ponto máximo, que está indicado no desenho. Nessa coluna é a inclinação apenas na extremidade. E aí, se você quiser avaliar qualquer ponto que não seja a deflexão máxima ou a inclinação na extremidade, aí você tem que usar a equação da linha elástica. A equação da linha elástica para determinar a deflexão em qualquer ponto, aqui aí sim essa equação vale para qualquer ponto. E se você precisar calcular a inclinação, você vai ter que derivar essa equação e aí fazer o cálculo. Tá? Então, todas as condições que você precisa são dadas aqui nessa tabela. Bom, voltando aqui para o problema, né? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar, separar esse problema aqui que daria uma condição um pouco mais complexa em problemas mais simples, né, digamos assim. Quer dizer, isso aqui eu tenho na tabela e isso aqui eu tenho na tabela. Então tudo que a gente tem que fazer é olhar lá para a tabela. Então, o que acontece? A gente vai pegar e fazer o cálculo agora, né, da deflexão no ponto D e da inclinação ali no ponto D, partindo das informações que a gente tem ali naquela tabela. Bom, então olha só, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é separar esses carregamentos aqui, né, em 2 carregamentos, ou seja, essa condição de eu tenho a viga biapoiada com uma carga concentrada de 150 kN exatamente em cima do ponto D, eu vou chamar de carregamento 1. E esse carregamento distribuído eu vou chamar então de carregamento 2. Tá? Isso porque tem que ser feita a avaliação de forma distinta ali para cada um desses pontos. Tá? Então olha só.
Vamos pegar e começar olhando aqui para o carregamento 1. Vamos calcular então a deflexão e a inclinação nesse ponto. Se vocês olharem ali para a tabela, tá? Vocês vão ver que existe uma condição específica aqui onde eu tenho uma carga concentrada que não está aplicada no meio do vão. No meio do vão seria esse caso aqui. Então a gente está olhando para esse caso aqui. Não posso pegar a equação da deflexão máxima porque eu não estou olhando a deflexão máxima. A gente está avaliando, né, o ponto D. Tá? E o ponto D não é o ponto onde acontece a deflexão máxima. Tá? Você consegue avaliar isso aqui pegando também a tabela, né, e vendo ali onde que acontece, em que ponto que acontece essa deflexão máxima que é dada também pela tabela. Tá? Que não é o caso. O que nos interessa é que, como não é deflexão máxima nem inclinação das extremidades, mas sim num ponto intermediário, eu vou ter que olhar para a equação da linha elástica. Tá? Para poder aplicar essas equações aqui, em qualquer caso, no caso que é a equação da linha elástica, eu tenho que saber o que é A, o que é B, o que é o L aqui. E o desenho está me mostrando. Né? Então, para esse problema aqui, a gente vai ter, né, que A é 2 metros, que é o nosso ponto D que está sendo avaliado. B, que seria essa distância aqui, 6 metros. O L é 8 metros. E o ponto que está sendo avaliado aqui está a 2 metros. Então, o x igual a 2 metros. Okay? Bom, feito isso, é só partir para os cálculos. Então, a deflexão no ponto D, devido ao carregamento 1, é muito importante colocar esses subíndices, vai ser... Aí tem que olhar lá na tabela e pegar a equação correta. Né? Então, vai ser 6P, né? Quer dizer, 6 vezes o carregamento, sobre... Desculpa, 6P não, né? É PB. Só corrigir aqui isso aqui, né? Então vai ser o valor do carregamento vezes a distância B dividida por 6 vezes o L, que multiplica x ao cubo menos L ao quadrado menos B ao quadrado, que multiplica x. Tá. Então, substituindo esses valores aqui, a gente vai ter a deflexão no ponto D devido exclusivamente àquele carregamento de 150 kN. Tá? Então, a gente tem ali 150 kN, que multiplica 6, que é o B, dividido por 6 vezes... Como tudo aqui está em metros, aqui é 100 meganewtons metro, então vezes 10 a 6 vezes o L, que é... Então isso aqui vai nos dar 2 ao cubo menos 8 ao quadrado menos 6 ao quadrado, que multiplica 2. Ou seja, a nossa deflexão no ponto D, devido à força concentrada, vai ser de menos 9, 10 a menos 3 metros. Tá? Quer dizer, a nossa deflexão ali vai ser de 9 milímetros para esse ponto. Então, isso aqui é a nossa deflexão. Né? Aqui é a deflexão. A nossa inclinação, né, também não dá para pegar da tabela, porque a tabela nos dá inclinação nas extremidades, em A e B. Então tem que pegar a equação da linha elástica e derivar ela para poder fazer, determinar esse valor. Então, nosso
θd nada mais é do que a derivada daquela equação, né, da linha elástica, ou seja, vai ficar ali P vezes B sobre 6L, que multiplica, já derivando, você ficar com 3x ao quadrado menos L ao quadrado menos B ao quadrado. Tá, isso aqui fica 1 porque vai cair o grau, né? Ou seja, a inclinação no ponto D devido ao carregamento 1, que é aquele concentrado, vai ser 150 kN vezes 6 vezes 8, que multiplica 3 vezes a distância que a gente está pegando ali é o 2 metros, né? Quadrado menos 8 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então a nossa inclinação no ponto D vai dar menos 3, 10 a menos 3 radiano. Lembrando que essa inclinação, quando a gente calcula, ela é dada em radianos, ok? Bom, uma vez que a gente calculou a inclinação e a deflexão para aquele carregamento 1 concentrado, né, tem que fazer a mesma coisa agora para o carregamento 2, que é o carregamento distribuído. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa, só que agora para o carregamento distribuído. Tá? Voltando lá para a tabela, o que acontece? A gente tem nessa linha aqui uma viga biapoiada com carregamento distribuído em cima, né? Tome cuidado que não pode utilizar nem essa equação, porque isso aqui, lembra lá que era apenas deflexão máxima e inclinação na extremidade. Tá? Ou seja, isso aqui seria apenas se o ponto de interesse fosse exatamente o meio, que é onde está acontecendo o máximo. Não é. É a mesma coisa com inclinação. Essa aqui é só para as extremidades. Então a gente tem que pegar a equação da linha elástica para esse problema. Tá? Então, voltando para cá, a nossa equação da linha elástica, que vai definir a deflexão, vai ser deflexão no ponto D devido ao carregamento 2, ela vai ser menos, ela vai ser ali então menos e então vai ser menos o carregamento por 24 EI vezes x à quarta menos 2L x ao cubo mais L ao cubo x. Mais L ao cubo x. Tá. Então, menos carregamento, menos 24 EI x à quarta menos 2L x ao cubo mais L ao cubo x. Tá. Então, x é o ponto que a gente está avaliando, né? Aqui, 2 metros. Lembrando que esse x sempre é o origem sempre é posicionado sempre à esquerda. Então, nossa equação aqui no ponto D devido ao carregamento 2 vai ser 20 kN por metro. Então, kN é 10 a terceira. Então, 20 10 a terceira no carregamento dividido por 24 vezes 10 a sexta, que multiplica 2 quartos menos 2 vezes o nosso R ao cubo mais 8 ao cubo
cubo vezes 2. Isso aqui nos dá então a deflexão no ponto D devido ao carregamento 2, ela vai dar menos 7,6 menos 3 metros. Tá? E aí, mesma coisa, né? Derivando, então, para poder achar a inclinação no ponto. Então, a inclinação no ponto D devido ao carregamento 2 vai ser dy dx, quer dizer, vai ficar ali então carregamento sobre 24 pi, que multiplica 4x ao cubo menos 6L menos 6L x ao quadrado mais então a nossa deflexão no ponto D devido ao carregamento distribuído, né, vai ser 20 10 a terceira sobre 24 multiplica 4 vezes 2 ao cubo menos 6 vezes 2, desculpa, vezes 8, né? Vezes 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Né? Então, nossa inclinação no ponto D devido ao carregamento 2, aquele distribuído, dá menos 2,93, 10 a menos 3 radianos. Concluindo aqui então, né? Concluindo aqui, então, a nossa deflexão no ponto D vai ser a deflexão no ponto D devido ao carregamento 1, mais a deflexão no ponto D devido ao carregamento 2. Né? Então, a gente tem menos 9 milímetros, né? Então, menos 9, 10 a menos 3 metros, mais, né, menos 7,6. Então, nossa deflexão no ponto D vai ser 16, menos, né? Menos. Então, menos 16,6, 10 a menos 3 metros, ou seja, menos 16,6 milímetros. Tá? Então, negativo significa que essa deflexão foi para baixo. Tá? E a mesma coisa, então, deve ser feita para inclinação no ponto D. Inclinação no ponto D vai ser a inclinação no ponto D devido ao carregamento 1, que é o concentrado, né? Mais a inclinação no ponto D devido àquela carga distribuída, carregamento 2. Então, o D vai ser menos 3, 10 a menos 3 radianos, menos 2,93, né? Então, menos 3, 10 a menos 3, menos 2,93, 10 a menos 3. Quer dizer que a inclinação ali no ponto D vai nos dar menos 5,93, 10 a menos 3 radianos. Então, essa aqui é a nossa resposta final para o problema. Tá? Então, a deflexão no ponto D e a inclinação no ponto D. Tá? Notem que
embora tenha que recorrer à tabela, o processo como um todo é muito mais simples, né, de se compreender. Tá? Você pelo menos escapa de cair no sistema linear, né, para resolver isso aí. Então, talvez em problemas muito pequenos, ali, muito simples, poucas sessões, não faça tanta diferença. Mas à medida que começa a ficar cada vez mais complexo, esse princípio, o método da superposição, ele vem a facilitar bastante a vida. Ok? Mais uma vez eu estou à disposição aqui para qualquer dúvida, né? A gente vai ver mais ainda alguns exemplos e provavelmente resolver alguns exercícios envolvendo isso aí, ok? Então, no mais, qualquer coisa é só entrar em contato.